Bora lá. Olá, eu sou o Bruno Vieira e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho da minha história. Eu vou contar a minha história e a história da BC Digital, mas começando pela minha. Eu nasci numa cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, um pouco menos de 30 mil habitantes, chamado Rancharia. Vim de uma família de muitos irmãos e te vivia muito bem. E eu lembro que quando eu vim ter consciência, né, na minha infância, meu pai era gerente de loja, trabalhou na Brasmac, uma loja conhecida no interior do estado de São Paulo e em alguns estados do Brasil. E depois de um período trabalhando lá como gerente, ele veio trabalhar com caminhão, com fretes. Na minha infância, era sempre cercado por meus irmãos, né? Eu e mais 5 irmãos, 2 irmãos e 3 irmãs, e eu era o mais novo deles quando eu nasci, né? Quando eu jovem. A diferença de idade entre eu e meus irmãos mais próximos, que é minha irmã Lu e meu irmão Marcos, eram de 10, 11 anos, então era o caçulinha da família. A gente vivia muito bem e sempre foi bem bacana. Meus irmãos foram ficando mais velhos, foram ficando adultos, saindo de casa, cada um tocando sua vida, e foi ficando eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu lembro que entre 7 e 8 anos de idade, meus pais se separaram. E foi muito difícil para mim. Minha vida mudou depois da separação dos meus pais. As coisas já não aconteciam tão legais. Eu sei que nem minha mãe, nem meu pai deixou faltar nada para mim, nem para minha família. Mas as coisas mudaram. Foi um pouco mais difícil. Desde pequeno, meu pai, José Maria, ele ensinava para mim a importância do trabalho de que o homem tinha que trabalhar para conseguir sucesso. E eu tinha um bom desempenho na escola, eu era um aluno que tinha boas notas, na época eu tirava muito A e B, né, conforme as escolas aqui do estado de São Paulo. E eu lembro que eu queria estudar, que eu queria brincar muito, eu queria me divertir com os meus amigos. Meu pai sempre chamava pro lado da responsabilidade, de ter que trabalhar. E eu me lembro que com 10, 11 anos, mesmo meus pais separados, meu pai era muito presente na minha vida, porque eu estudava no período da manhã, no colégio, e público, tá? Escola pública, e à tarde, em vez de eu brincar, alguma coisa assim, eu sempre estava acompanhando meu pai. Meu pai fazia questão de que eu trabalhasse com ele. Nessa época ele já não trabalhava mais na loja como gerente, ele era caminhoneiro e fazia fretes até para a entrega dos móveis, né? Ele teve um continuamento desse jeito, né? No lance de loja de móveis, né? De varejo, ele fazia as entregas desses móveis, fazia mudanças e todo tipo de frete. Então, quando eu não estava na escola, eu estava trabalhando com ele. Às vezes eu queria brincar, às vezes eu queria me divertir com os meus amigos, talvez jogar videogame, jogar futebol, basquete, mas estava lá sempre com ele. Primeiro era obrigação. Confesso que na época de adolescência eu não entendia isso muito, não. Ninguém entende, né? Adolescente quer se divertir, jovem quer se divertir. E por ter essa obrigação com meu pai, eu aprendi desde cedo que não era do jeito que eu queria as coisas, né? Então eu trabalhava lá, muito contrariado. Tivemos algumas brigas e algumas coisas assim que se eu pudesse eu não passaria, mas hoje eu entendo que foi muito bom. Foi muito bom para mim, tudo aquilo lá. Eu tive um amadurecimento a nível de responsabilidade muito cedo, porque com 14, 15 anos eu já conseguia conquistar coisas que os meus amigos que não trabalhavam não conseguiam, pelo poder do trabalho, e mesmo às vezes insatisfeito com a situação de que no final de semana eu tinha que trabalhar e o meu amigo estava jogando bola, ou tinha uma festa do colégio com os amigos em algum lugar e eles podiam ir e eu não podia porque eu tinha um compromisso do trabalho, eu comecei a ver o lado bom disso. Então, eu me relacionei com a moça, que foi a mãe da minha filha, que eu tive minha filha com menos de 18 anos, com um mês antes de eu completar 18 anos, eu tive a Bruna. E aí minha vida mudou mais uma vez. Primeiro foi a separação dos meus pais, depois foi o nascimento da minha filha. E aí o trabalho entrou com força, a responsabilidade de ser um homem já adulto, aí, com 18 anos ou mais, e ter que prover um filho, é grande. E
Aí eu trabalhei com mais afinco ainda. Com menos de 20 anos eu tive minha primeira empresa, que eu tive em sociedade com um amigo que era profissional técnico, era mecânico das ferramentas, eu era vendedor, a gente trabalhou junto durante um período, pouco mais de 6 meses, e a gente quis abrir empresa, e a gente abriu essa empresa, e ela foi muito bem por um período, mas por falta de maturidade, né, de gestão mesmo, né, a empresa era uma empresa de serviço, depois ela se tornou uma empresa de produtos e serviços, e quando foi colocado os produtos, por falta de fluxo de caixa, de gestão mesmo, a gente quebrou. Em menos de 2 anos a gente quebrou e foi uma frustração muito grande para mim. Por muito tempo eu não queria mais empreender de novo, ter uma empresa tal. Comecei a trabalhar como empregado. Como o meu pai foi gerente, antes de gerente ele foi vendedor, e eu tinha na minha família essa veia de vendas. Minha mãe foi vendedora no período que ela se separou do meu pai, minhas irmãs foram vendedoras, meu pai foi vendedor. Eu entendi que para quem não tem uma formação superior, para quem não tem uma condição um pouco bacana, eu acho que o que mudou minha vida e o que muda minha vida são as vendas, né? Então fui trabalhar com vendas. Tive meu primeiro negócio, quebrei, depois fui trabalhar no ramo automotivo, com auto centers, como representação comercial alguns anos depois, e trabalhei quase 16 anos com vendas durante esse período. E aí foi um pouquinho antes da BC Digital surgir. Eu já estava trabalhando já como representante comercial, ganhando muito bem, porque venda, quando você vende, você é muito bem remunerado. E aí surgiu o advento da internet muito forte depois dos anos 2010, né? 2010, 2012, 2014, as redes sociais, Facebook, depois o Google, o Instagram, as redes sociais começaram a surgir, um pouquinho antes o Orkut, né? Mas a hora que o Facebook chegou, depois dos anos 2010, a serem relevantes mesmo a nível de anúncios, eu percebi que o marketing nas redes sociais poderia ser uma maneira de eu vender mais. E aí eu comecei a procurar a respeito do Google, como fazer anúncio no Google para mim vender os meus produtos, a minha representação. E aí eu comecei a vislumbrar ali uma possibilidade de mudança de vida. Durante esse período, pouco antes de abrir a BC Digital, em 2015 eu conheci a minha esposa, a Camila, que é minha sócia hoje na BC Digital, minha parceira de vida. E a gente se juntou. Eu já estava no segundo, terceiro relacionamento. Ela também já tinha sido casada, se separou. E quando a gente se encontrou no momento da vida, por volta dos 30 anos, 29, 30 anos, a gente já estava no momento da vida que a gente queria mais ter um parceiro. Que a gente queria ter alguém que estava do nosso lado ali para a gente poder se apoiar e seguir em frente. Ela era funcionária pública na época, né? E eu trabalhava com vendas, eu viajava muito. E eu lembro que uma questão muito latente na nossa relação e na minha vida é o fato de eu ser muito bem remunerado, vendendo, mas eu viajava muito. Ficava muito tempo fora de casa. E para quem estava num relacionamento, querendo ter um relacionamento mais firme, um relacionamento mais sério, casado, né? Ficar longe de casa não é legal. Ficar longe da esposa, longe dos filhos. Isso era uma coisa que me doía um pouco, por mais que era bem remunerado até então. E aí, os primeiros anos casados, 2, 3 primeiros anos casados, foram que a gente sofreu muito, o fato de não estar sempre juntos. E aí eu comecei a entender que mesmo que dinheiro não era tudo, se você não pode estar junto com quem você ama, com quem você quer dividir tua vida, com seus filhos, com sua família. E aí, mesmo que fosse para dar um passo atrás, ela me apoiou que eu trabalhasse mais próximo, na nossa cidade, que é aqui no interior de São Paulo, que é em São José do Rio Preto, hoje. E aí eu comecei a falar, poxa, eu sou um bom vendedor, eu tenho muito resultado por meu patrão, por meus clientes, para minha representação. Todo lugar que eu trabalhei eu sempre vendi bem. Por que se eu vendo bem para alguém, para
para uma empresa, para uma indústria, eu não posso vender bem para mim também. Como que eu faço para vender mais e ter esse resultado vindo para mim? Por mais que seja um outro produto, alguma coisa assim. Aí eu comecei a pesquisar mais a respeito de como vender mais através da internet. Conheci o Google e alguns anúncios do Google. Conheci o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento, né? Foi um dos primeiros cursos que a gente comprou, Érico, Chris Franklin. A gente comprou o produto da SB da Chris Franklin também. E entrei no digital. Foi meados de 2018. E a Camila, minha esposa, ficou feliz, né? Porque a gente eu já não estava viajando tanto, já estava em casa, né? A gente decidiu tocar esse projeto. E ela ainda estava empregada ainda como funcionária pública. Trabalhou mais de 10 anos como funcionária pública do Detran, no estado de São Paulo. E a gente estava começando alguma coisa juntos. Ela me apoiando e eu fazendo ali o máximo que podia para a gente viver dessa nova situação juntos, e mais presente na vida da minha família. No começo foi fácil, não. Porque mesmo ela me ajudando muito, ela ainda tinha jornada dupla ainda, né? Tanto não só cuidando de casa dos filhos e de mim, mas também com trabalho fora do funcionalismo público. E aí eu comecei com ela me apoiando sempre que podia e eu estudando e aplicando tudo. Fórmula de lançamento, os primeiros lançamentos, Digital Sem Barreiras da Chris Franklin, do Romualdo, Comunidade Sobral, do Pedro Sobral, e alguns players do mercado. A gente foi comprando e absorvendo tudo que era tipo de curso do mercado do digital para poder aprender como lidar com vendas na internet, né? Trabalhar com vendas, um produto, serviço e alguma coisa assim, né? A gente começou com lançamento, com perpétuo, com negócio. Mas eu lembro também que, graças à remuneração que eu tive durante anos e as rescisões contratuais, tal, que eu recebi do meu último trabalho, permitiu que a gente tivesse uma folguinha de alguns meses, aí, uma reservinha de emergência de alguns meses, aí, uns 6 meses, pouco mais, pouco menos, para viver durante esse período. A Camila, a minha esposa, ela entrou junto comigo nisso. E ela acreditou tanto nesse trem que ela exonerou do trabalho dela, que ela já não estava feliz há muito tempo, e entrou nessa comigo. E aí no começo, a gente trabalhou muito, horas e horas e horas e horas e horas e horas, tentando fazer funcionar. Lançamento, PLR, perpétuo, testando tudo, usando nosso dinheiro, sabe? Na época foi pouco menos de 100 mil reais. Foi como se fosse, sei lá, uns 87, 90 mil reais, o que tinha sobrado. E esse dinheiro era o suficiente para a gente se manter. Esses meses que a gente ficou, 6, 7 meses que a gente ficou, que a gente pegou para fazer juntos, assim que ela saiu do Detran. E a gente trabalhou, a gente aprendeu e colocou em prática, gastou muito dinheiro em tráfego pago, muito dinheiro errado, erramos demais. Acho que tudo que podia errar a gente errou, no Google, no Facebook, anunciando para tudo que é lado, tentando fazer dar certo, às vezes alguns projetos tipo PLR, lançamento, lançar um amigo, um conhecido, um papagaio, um médico, qualquer coisa, a gente fazia, a gente pegava tudo que era tipo projeto, e até os nossos mesmo a gente tentou, e para fazer dar certo, sabe? Tentar viver desse sonho novo, né? Como eu disse um pouco antes, eu era vendedor, então sempre vendi. Então, para me vender na internet, era só o meio que mudava. Acho que vendas é relacionamento, a gente estava tentando aprender esse novo meio. E a gente investiu tudo, esses 87, quase 90 mil reais nesse período aí. Quando ela veio trabalhar, esse dinheiro ele mantinha a nossa casa. Era eu, minha esposa e 3 filhos, né? Teve um processo de transição entre as crianças durante esse período. Eu tenho uma filha, a Camila tem 2 filhos, e nossos 3 filhos eles ficavam com a gente durante esse período, intercalando. Um momento eles saíram, depois voltou. Mas eram nós 5 ali, e eu e a esposa todo dia trabalhando, lutando para fazer esse sonho de viver do digital acontecer, esse digital acontecer. E eu lembro que a gente prestava esse serviço, começou muito mais com a gente testando na Camila, comigo, com algum conhecido.
nesses meses. E aí eu lembro que chegou uma data, mais ou menos uns 6 meses depois, que a gente tinha começado a pegar sério mesmo nesse lance de lançamento perpétuo e tal. Tráfego pago, copy, anúncio. E a Camila falou assim, ó, mês que vem não vai dar não. Ou a gente muda o que a gente está fazendo, ou não vai rolar. Daí eu falei, tá bom. E como quase sempre ela tinha razão, não pode escutar isso não, sabe? Que ela tem razão sempre. Mas ela tinha. A gente começou a prestar serviço para um amigo que tinha uma loja, para um outro conhecido que tinha uma lanchonete, um restaurante. E a gente começou a prestar o nosso serviço para outros negócios. E as coisas começaram a se equilibrar. Melhorar. Foi difícil demais esse primeiro ano. Mas ainda tinha um negócio dentro de mim que estava me incomodando e que deixava muito frustrado. Por toda a dedicação que a gente fazia, a gente trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, eu estudava e aplicava. E rodava campanha de tráfego. Para tudo que era, tudo que podia, todo dinheiro que tinha. Eu gastava com isso. E a Camila foi muito parceira, muito guerreira. E aí, quando a gente começou a prestar esse serviço, a gente conseguiu 1, 2, 3 clientes de R$300, R$400. E a gente começou a empatar. Dava para começar a sobreviver. Imagina você, pai de família, com a sua esposa e os filhos, você sem renda, você consumiu toda a sua renda que você tinha guardado durante um período para arriscar num negócio novo, no digital, viver disso. Chegar nesse momento aí não foi fácil. Mas como eu te disse, eu tinha alguém que tinha razão do meu lado. E ela me indicou o que a gente precisava fazer, e a gente fez. A gente começou a prestar serviço. Quando a gente entrou no digital e eu conheci o Érico Rocha, o lance de fazer 6 em 7 na época, em 2018, 2019, era praticamente um sonho, né? E o Érico vendeu tão bem aquilo para mim que eu falava assim, pô, se tanta gente fez, né, e faz conforme o Érico fala, a gente pode também. A gente tem que também. A gente tentou e deu errado, tentou e deu errado, e eu achava que eu era incompetente. Mas eu tinha estudado tanto tráfego, rodado tanto campanha para mim errado, que depois de um tempo, uma comunidade de tráfego pago ia fazer já quase um ano, foi no finalzinho do ano daquele primeiro ano. Teve um cara que estava precisando de ajuda com o lançamento e ele falou, o Léo Schreier, não lembro quantos você tem hoje, Léo, um abraço se por acaso você ver esse vídeo. Ele estava precisando de ajuda no lançamento, uma expert bem legal, um nicho de finanças. O lead estava muito caro e ele perguntou se tinha alguém que podia ajudar ele. Aí eu me ofereci, entrei, ele me mostrou a conta, mostrou o que estava sendo feito. Eu falei para ele, ó, dá para resolver. A notícia boa é que tem solução. A notícia ruim é que tá meio torto. Então a gente precisa resolver isso, isso e isso. Era gravar mais vídeos, era testar novas copies, otimizar a página e fazer o lançamento funcionar. Entrei com o lançamento no meio, já na captação de lead. E aquilo me deu um gás. Aquilo eu falei, cara, talvez seja o momento. A gente conseguiu baixar o custo por lead de R$30, R$20 para menos de 10. Se não me engano, 5, 6 na época. E fazer um lançamento aí com mais de 1.200 leads. Que na época podia ser pouco, podia ser muito, mas pelo investimento que estava, pouco menos de 12 ou 13 mil reais foi investido nesse lançamento. E ele faturou mais de 100 mil reais. Ele fez mais de 120 vendas dessas 1.200 leads. Foi um estouro. E aí eu fiz meu primeiro 6 e 7. A
participando junto desse projeto como gestor de tráfego. Lógico que eu consegui somar um pouquinho também, com o conhecimento que eu já tinha adquirido de todos os erros que eu tinha passado. E nesse primeiro ano a gente conseguiu os primeiros 6, 7. E aí eu falei pra cá, que era possível a gente viver nosso sonho. E graças a Deus, Deus abençoou. 2019 foi um ano um pouco melhor. Em 2020, infelizmente, para muita gente, sofreu com a pandemia, né? Muita gente perdeu gente querida. Mas pra gente, a gente também perdeu alguns entes queridos. Mas foi uma maravilha pra gente a pandemia, porque tantas empresas que não tinham noção do que o digital pode fazer na vida das pessoas que vivem lá. A gente teve a oportunidade de participar de lançamentos, de pegar negócios que estavam com as portas fechadas naquele momento e fazer os donos do negócio prosperarem ali, não quebrarem, sobreviverem aquele período. A gente teve tanto cliente, a gente trabalhou tanto em 2020, tanto que eu nunca trabalhei tanto na vida e nunca ganhei tanto dinheiro no espaço de tempo tão curto. Graças a Deus. Foi muito bom. Hoje em 2023, você tá vendo esse vídeo, já vão fazer quase 5 anos que a BC Digital tá no mar. Eu e a Camila, a gente segue firme fazendo o que a gente acredita. Sou gestor de tráfego. Camila é copywriter, estrategista. A gente tem mais o staff de mais 8 pessoas trabalhando com a gente, social media, web designer, site, tudo que você imaginar. A gente entrega uma solução completa para o nosso cliente. A gente vive do nosso sonho. E eu só tenho a agradecer a Deus e minha esposa por estar do meu lado até hoje. A BC Digital é um sonho realizado e a gente vive esse sonho todo dia. A gente acorda de manhã, a gente tem a condição hoje de andar num carro legal, numa casa muito boa, e ter uma vida com os nossos filhos que a gente nem imaginava há 5 anos atrás. Foi muito esforço, foi muito trabalho, mas a gente chegou até aqui. Espero não ter ficado muito pastelão, desculpa aí alguma coisa, mas essa é um pouquinho da minha história e da história da BC Digital até o momento. Obrigado.